Salve, salve galerinha! Hoje nós vamos para a nossa aula de número 5 e vamos discutir hoje sobre a formação da população brasileira. Na verdade, nós vamos falar um pouco da diversidade populacional brasileira. Então, muito obrigado de novo você que vem acompanhando todas as nossas aulas aí e vamos para a nossa aula número 5, a diversidade da população brasileira. Falar da população brasileira é falar numa população extremamente miscigenada, ou seja, uma população muito misturada. Falar da população brasileira é falar de um local que recebeu povos oriundos de vários lugares do mundo. Vários lugares do mundo, desde o seu processo de colonização. Para falar da população brasileira, eu vou dividir em algumas matrizes. Vamos começar aí falando dos índios, querendo ou não, os filhos da terra, os nativos. Hoje, a situação dos índios no Brasil não é a das melhores, não. Eles costumam estar em terras demarcadas pelo governo federal, sobretudo na região norte do Brasil. Porém, esta população que hoje se concentra na região norte, em outras épocas ocupava boa parte do território nacional. Entretanto, nós sabemos que a nossa história por muitas vezes deve ser apagada e um capítulo triste de nossa história foi o processo de quase extermínio da população indígena aqui no território nacional. Estima-se que na chegada dos portugueses aqui no Brasil tinha cerca de 3 milhões de indígenas lá em 1500. É muita coisa. E hoje depende do censo, mas nós temos uma média de 250 a 300 mil indígenas. Uma redução muito drástica. Os indígenas conseguiram deixar aí marcas muito fortes da nossa cultura. Para um efeito de curiosidade, por exemplo, o fato de nós brasileiros tomarmos banho todos os dias. Se você não toma, olha só, é bom você rever a sua situação, cascão. Mas é um valor cultural que foi herdado dos índios. A nossa língua, por exemplo, as derivações indígenas dentro da nossa língua, o fato de comer mandioca, os índios que costumam não estar em reservas demarcadas pelo governo federal, estão em cidades sofrendo um processo de aculturação. Muitos deles à margem das sociedades. Uma situação muito chata, é uma falta de reconhecimento pelos povos que aqui estavam. E vale destacar também que os índios que estão em áreas demarcadas pelo governo federal, não é que eles estão super protegidos, não. Não, muito pelo contrário. Eles estão mais expostos, por exemplo, à ação de madeireiros, fazendeiros, grileiros, gerando conflitos que levam até a morte nesses rincões aí do Brasil. Beleza? Outro grupo muito importante para a formação estrutural do Brasil, talvez se não fosse por esse grupo nós não chegaríamos até aqui, são os negros. Infelizmente, a chegada dos negros no Brasil não foi a melhor chegada do mundo. Não mesmo. Eles chegaram na condição de escravo, muitos trazidos de vários países do continente africano. Fatores históricos, contextos sociais fizeram com que, infelizmente, também, tal como os índios, esta população em algumas posições de sociedade ficassem à margem. É uma coisa muito triste e aí nos envergonha enquanto humano, não nos envergonha enquanto ser vivo, nos envergonha enquanto humano, enquanto ser humano, o fato de, infelizmente, a sociedade atual ter preconceito para com os indígenas, para com os negros, para com os homossexuais, aliás, para com as minorias, pessoas que não seguem o padrão que é organizado e pensado por esse valor eurocêntrico que é embutido e imposto na nossa sociedade. A população negra no Brasil se concentra bastante na região Nordeste, sobretudo no estado da Bahia, uma vez que esse estado durante muito tempo abrigou a capital federal, que era Salvador. E como cerca de 40 milhões de escravos foram trazidos da África para o Brasil durante todo o período colonial, eles acabaram se abrigando muito na região Nordeste. Porém, indígenas, negros e outras minorias que novamente não são aceitos por esse padrão imposto, eles não abaixam a cabeça e constantemente estão lutando por igualdade de direitos. Eles não querem ser melhores
não querem ser piores, eles querem apenas serem tratados como iguais. E um outro grupo também que formou aí a população brasileira, essa diversidade populacional brasileira, foram os imigrantes que começaram a chegar de volta aí do finalzinho do século XIX, muitos vindo do continente europeu, italianos, eslavos, alguns também do continente asiático, como japoneses, vieram para o território para trabalhar nas lavouras, sobretudo do estado de São Paulo e norte do Paraná. Tem uma condição que é muito interessante falar. Muitos imigrantes que vieram para cá também penaram, passaram perreio aos montes, sofreram bastante. Só que tem uma diferença dele para os negros que aqui estavam. Mesmo com todas as dificuldades que os brancos passavam aqui no território nacional, eles tinham uma diferença muito grande. Eles eram homens livres. E só o fato de você ser livre e caminhar com as suas próprias pernas é muito diferente do que ser um homem escravo. Claro que a formação populacional, a diversidade populacional brasileira, ela veio se moldando ao longo da história. Mas, se vocês observarem aí, nós temos matrizes populacionais de todos os cantos do mundo. É tão curioso que a nossa própria língua, o português aqui do Brasil, é muito diferente do português de Portugal. Aliás, o português da região sul é muito diferente do português da região nordeste, que por sua vez é muito diferente que o português da região sudeste, que por muitas vezes é diferente do português da região norte e centro-oeste. Então o português é muito diferente dentro do próprio Brasil. Isso só vem nos mostrar o quanto nós somos diversos. E qual é o expoente máximo da cultura de um povo? A sua língua, beleza? Então basicamente eu utilizei aí 3 grandes grupos para discutir um pouco dessa nossa diversidade populacional. Claro, de maneira bem simples e bem superficial. Na aula nós vamos aprofundar algumas questões aí que ficaram pendentes nesse vídeo. Mas eu discuti os indígenas, os negros e os brancos, ok? Basicamente as 3 matrizes que formam a população brasileira. Aliás, que formam a diversidade populacional brasileira. Muito obrigado, galera. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Também não esqueça de copiar e responder no caderno os exercícios que estão na descrição do vídeo. Lembre-se que conhecimento bom é conhecimento compartilhado, por isso divulgue o canal para dar uma moral. Não é dar uma moral pro canal Rodrigo Bagulho, mas dá uma moral pro conhecimento. Eu acredito que eu venho ajudando muitas pessoas nessas pequenas. Próxima aula por hoje é só. Muito obrigado, valeu!